esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quem era Bartimeu, de acordo com esse texto? Eu quero ser muito óbvio e simples hoje à noite, mas eu gostaria que você ficasse atento para aquilo que o Espírito Santo quer aplicar ao seu coração. Ele possuía, este homem, algumas características que simbolizam ou que representam as características de qualquer pecador. Qualquer homem sem Deus, qualquer pessoa que nunca encontrou-se com Jesus. Essas pessoas têm as mesmas características de Bartimeu. Vejamos quais são elas. Em primeiro lugar, ele era cego. Sabe o que a Bíblia diz, escrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Depois que a gente compreende isso, a gente tem mais facilidade para entender o plano de salvação, sabia? E para entender por que as pessoas às vezes recusam e não compreendem a vontade de Deus. São duas expressões bíblicas para indicar aqueles que ainda não se encontraram com Jesus, que facilitam muito as coisas. A primeira expressão é essa que eu acabei de citar: cegueira espiritual. A pessoa não entende, você explica, ela não entende, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e se não houver a visão do Espírito, não tem jeito. Mas a segunda delas é a morte espiritual. O apóstolo Paulo diz que antes de nos encontrarmos com Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sabe o que isso significa? Significa que morto não pensa, morto não tem sentimento, morto não reage, morto não escuta, morto não toma decisão. E a Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto. A Bíblia diz isso. Porque nós temos duas dimensões existenciais, pelo menos. Eu estou dizendo pelo menos porque, evidentemente, não é essencial para a salvação, mas algumas pessoas acham que o homem está dividido em espírito, alma e corpo. E há aqueles que entendem que alma e espírito é uma coisa só. Mas independente do que você crê, duas dimensões existenciais: a espiritual e a dimensão física. Por isso, pessoas podem estar mortas fisicamente, mas estarem vivas espiritualmente, porque já estão com o Senhor. E a promessa do Senhor é que aquele que vive e crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive não morrerá eternamente. Diz lá o texto bíblico de João capítulo 11. Mas a pessoa pode estar morta na dimensão física, espiritual, e não apenas física. E desta forma, nós estamos aí, não é, trombando com cadáveres ambulantes todo dia. Você pergunta, por que a pessoa não consegue entender o plano de Deus para a vida dela?
Por que a gente evangeliza e não adianta nada? A gente fala e não tem nenhum resultado. A gente tenta e não consegue obter nenhum êxito. É porque a pessoa está morta espiritualmente. Ou então está cega e o seu entendimento não consegue absorver a mensagem do Senhor. E este homem possuía uma cegueira física, mas que para nós simboliza a cegueira espiritual. Segunda característica de Bartimeu: ele era um mendigo. Ele ficava à beira do caminho, diz o texto. E por estar à beira do caminho, ele pedia ajuda para a sua sobrevivência. Mas a Bíblia também diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a pessoa que consegue contabilizar riquezas, acumular bens, mas que não tem um encontro genuíno com Jesus, essa pessoa é um pobre, espiritualmente falando, um mendigo, porque vai perder o que há de principal na sua vida, que é a sua alma. Portanto, essas características representam, daqui a pouco farei algumas aplicações. Mas a outra pergunta: o que Bartimeu fez para se encontrar com Jesus? Também o texto é simples. O que precisamos fazer? Que atitudes precisamos tomar para ter um encontro com Jesus? Você percebeu o que Bartimeu fez? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele ouviu que Jesus estava passando. Romanos 10:17, nós já sabemos o que está escrito lá. A fé vem pelo... Só um instantinho, gente, sabia? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ele ouviu. Talvez a oportunidade única da vida dele. Ele não viu, ele era cego, mas ele ouviu. A Bíblia diz que ele ouviu o som, ouviu o barulho, se informou a respeito do que estava acontecendo e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. A fé nasce no coração de qualquer pessoa quando ela ouve a palavra de Deus. Hoje, esta noite, neste lugar, você está se expondo à palavra de Deus e por isso a fé pode nascer no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvido. Vocês estão ouvindo? E eu sugiro a você que abra mesmo, escancare a porta, deixe o Espírito Santo falar com você na intimidade do seu coração hoje à noite. Segunda atitude de Bartimeu, ele clamou por misericórdia. Você sabe o que significa clamar por misericórdia? Significa dizer assim: Senhor, eu não mereço, eu não estou aqui reivindicando direitos, eu não os tenho. Né? Ele poderia dizer assim: Jesus, por que o Senhor me fez cego? Traz o menino aqui e corrigir o que o Senhor fez. Vem aqui e me devolva a vista. Ele não pensou assim. Ele clamou por misericórdia. É interessante porque eu defini misericórdia e graça uma vez, e eu sei que quem ouviu a definição nunca mais esqueceu, porque não faz muito tempo eu ouvi uma pessoa repetindo isso. Eu disse assim: graça é a mão estendida para dar o que eu não mereço. Isso é graça. Misericórdia é a mão encolhida para não me dar o que eu mereço. Juízo, disciplina. E aquele homem, apesar de não ter sido formado em nenhuma escola teológica, com humildade ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, dizendo o seguinte: eu não mereço, mas eu quero a tua graça sobre a minha vida. Terceira atitude de Bartimeu: ele não se intimidou com as críticas e ainda clamou ainda mais. É interessante porque qualquer pessoa que toma a decisão de encontrar-se com Jesus, de declarar publicamente seu interesse em Jesus, vai evidentemente sofrer algum tipo de reação.
Hoje, talvez um pouco menos. Quando a minha mãe se converteu e eu era menino, tinha 7 anos de idade, havia uma família com quem nós convivíamos regularmente. E a conversão da minha mãe foi um rompimento com essa família, porque eles não admitiam a amizade com alguém que fosse evangélico. Minha mãe, infelizmente, perdeu um relacionamento que durava anos. Claro, não foi um rompimento 100%, mas aí acabaram-se os encontros, era quase todos os domingos as duas famílias se reuniam para as refeições, né? Era uma família que nós temos boas lembranças, porque a gente lutava com muita dificuldade, muita pobreza, e a primeira, ganhamos o fogão deles, depois a primeira televisão, preto e branco, Zenith, nunca esqueci essa televisão, nem a marca dessa televisão, porque foi algo assim extraordinário, foi um presente dessa família. Mas de repente a notícia, Josefa, eu não chamava Josefa, chamava Zefa. Zefa, você virou crente? Você virou crente, Zefa? Minha mãe teve que fazer uma opção. Continuar com aquele relacionamento tão bom, com aquela família tão prestativa, ou tomar uma decisão ao lado de Jesus. Críticas, rejeições, oposições. São os amigos que dizem: agora você virou crentinho, seus hábitos mudaram, os ambientes que você frequenta são outros, a sua forma de ver a vida é outra, não é? E ainda mais com essa crise que nós estamos vivendo espiritual no nosso país. Não é nem crise espiritual, é crise religiosa. Hoje pela manhã, falando em Palmeiras sobre a nossa campanha, eu estava falando sobre isso, porque a nossa campanha tem como alvo Atos 1:8, mas é o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2: derramarei sobre vós o meu espírito, não é? Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão visões. Lembra lá do texto de Joel? E aí esse texto se cumpre em Atos capítulo 1, com o descida do Espírito Santo. Mas só que o contexto de Joel era de uma crise moral. Será que coincide com a nossa realidade brasileira? Existe crise moral no nosso país? O contexto de Joel havia também uma crise emocional e havia uma crise espiritual. E eu estava dizendo, a gente às vezes fica tão vaidoso, né? Olha como o evangelho no nosso país tem crescido. E eu fico preocupado, porque o evangelho cresce, mas a violência cresce junto. Não deveria ser inversamente proporcional? O evangelho cresce, mas a imoralidade cresce junto. O evangelho cresce, mas os escândalos crescem juntos. E eu citei lá a ilustração de Davi, que eu quero citar para vocês, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Davi diz, nós cantamos aqui agora mesmo um cântico baseado nesse salmo. Eu estava dizendo algo que está mexendo com o meu coração. Eu falei inclusive dos pastores em Brasília recentemente. Sabe o que é? Nós precisamos resgatar a dimensão de pastor e a dimensão de profeta. Davi pecou. Qual foi o pecado de Davi? Quem se lembra? Qual foi? Adultério. Aí Davi levanta um profeta para falar com Deus, levanta um profeta para falar com Davi. Qual foi o profeta que Deus levantou? Quem? Natan. O profeta vai lá e fala do pecado de Davi. Quem sabe, quem lembra a história? Ele chega lá: Davi, eu vim aqui porque você adulterou. Foi assim que o profeta fez? O que o profeta fez? Contou uma história para Davi. E a história que o profeta contou tinha qual conteúdo? O homem tinha as ovelhinhas, o outro só tinha uma ovelhinha, o outro tinha muitas ovelhas. Aí ele foi e pegou aquela única ovelha, não é? Sabe o que o profeta estava dizendo para Davi? Você sabe qual é o seu pecado, Davi? O seu pecado não é adultério. O seu pecado é que você perdeu o coração de pastor e se encantou com a posição de rei, com a capa de rei, com o título de rei. Esse é o pecado de Davi. Porque como rei, Davi queria e podia todas as coisas. Busca aquela mulher lá para mim. Mas Davi, ela tem nome. Eu sou o rei, eu mando. Manda ela vir para cá.
Esse foi o pecado da vida. Sabe qual é o pecado das lideranças religiosas nos dias de hoje? Que não querem mais ser pastor, querem ser reis. Querem o poder, a influência, o reconhecimento. Né? Mas e o pastorado? Aquela coisa assim simples. Né? Do conviver, do viver, do sorrir, do estar junto. Crise espiritual. Sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos a nossa posição em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, tem razão ou não tem razão das pessoas muitas vezes criticarem aqueles que querem tomar uma decisão ao lado de Jesus? Você vai entrar nessa fria, cara? Ficar enchendo barriga de pastor? Ficar aí se envolvendo com religião? Só que Bartimeu, a Bíblia diz que quanto mais criticavam, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não abro mão. Jesus, filho de Davi, eu quero ter um encontro contigo. Talvez eu não quero ter um encontro com a religiosidade. Talvez eu nem queira ter um encontro com certos líderes, mas eu quero ter um encontro com Jesus, o filho de Davi. Com ele eu quero ter um encontro pessoal, genuíno, transformador. Mas aí, numa última atitude de Bartimeu, de penúltima, aliás, que Bartimeu tomou, ele jogou fora a capa de cego e mendigo. Aquela capa era horrível. Aquela capa fazia ele lembrar da sua situação, da sua miserabilidade. Aquela capa fazia ele lembrar da sua pobreza, fazia ele lembrar da sua discriminação, fazia ele lembrar da rejeição que ele sofria, fazia ele lembrar do frio, fazia ele lembrar da fome, fazia ele lembrar das suas necessidades emocionais. E ele jogou a capa fora. Sabe por que ele jogou a capa fora? Porque ele queria romper com a vida velha. Tem muita gente que quer ter um encontro com Jesus, mas não quer jogar a capa fora. Quer ter um encontro com Jesus, mas não quer romper com a vida velha. Não quer romper, quer segurar. Eu vou, mas eu vou embolar essa capa e vou levar ela comigo. Ela me traz boas recordações. Negativo. Ela traz para você um vínculo com uma vida de miserabilidade. Por isso, se você quer de fato ter um encontro genuíno com Jesus, você precisa romper com a vida velha, jogar a capa fora. E a última atitude, ele levantou. Aliás, não foi levantar devagarzinho, não. A Bíblia diz que ele deu um salto. Ele pulou e atendeu o chamado de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Encontrar-se com Jesus é uma questão de decisão. Decisão. Se você ficar apresentando desculpas, ficar adiando, vai, sabe? Agora você precisa tomar uma decisão. Isso está muito mais a nível de vontade e razão. Se eu tenho vontade e vou decidir fazer isso, do que qualquer outra área, setor da vida. Tem gente que pensa assim, não, o dia que eu senti um arrepio profundo, uma batedeira, uma tremedeira, eu tomo a decisão. Não, você tem que tomar a decisão, é o dia que o Espírito Santo falar ao seu coração e à sua mente, e isso não acontece necessariamente cheio de ações emocionais ou coisa que o vale. Pode às vezes ser no interior do seu quarto, numa leitura bíblica, ou às vezes no volante do seu carro, enquanto você escuta uma música, uma mensagem pelo rádio, o Senhor fala ao seu coração e você pode levantar e dizer: eu quero ter um encontro com Jesus. Vale a pena ter um encontro com Jesus. Agora, no inverso, a pergunta é: o que Bartimeu fez para ter um encontro com Jesus? O que Jesus fez na vida de Bartimeu depois desse encontro? Porque o que ele fez com Bartimeu, ele pode fazer comigo, com você, com todos nós. Qualquer pessoa que queira ter um encontro com ele. Em primeiro lugar, Jesus parou e o chamou.
É interessante porque o Senhor sempre ouve o clamor de um pecador arrependido. O Senhor sempre escuta o grito de socorro de quem precisa. Talvez você está aqui hoje à noite dizendo: meu marido não me escuta, ou a minha esposa não me escuta, o meu patrão não me escuta e não tem sensibilidade nenhuma para comigo, ninguém me ouve. Eu gostaria de dizer para você que o Senhor Jesus escuta você. Amém. Glória a Deus. Ele te ouve. Ele vai ouvir o seu clamor. Amém? Amém. Ele vai ouvir o seu clamor. Segundo, o que Jesus fez por este moço? Conferiu o que Bartimeu queria. Parece esquisita essa pergunta. A primeira vez que eu li isso há muitos anos atrás, eu falei: gente, que pergunta mais esquisita. E Jesus disse assim: o que queres que eu te faça? Ou o que você quer que eu faça por você ou por você? Não é esquisita essa pergunta? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que tem gente que não quer ser curada? Tem gente que não quer ser curada. Porque a cura gera responsabilidade. Você vai ter que levantar, você vai ter que parar de mendigar e buscar o seu próprio sustento. Você vai ter que pôr a marca nas costas e ir para casa tomar atitudes práticas na sua vida. Você acha que todo mundo quer ser curado? Não. Um pastor terapeuta, eu vou repetir isso aqui, porque muitos não sabem e alguns nem da época não sabem, mas um pastor terapeuta que esteve conosco aqui, e Fábio Damasceno, que é do Rio de Janeiro, falou em um dos nossos encontros de casais, um ou dois, e falou também aqui na igreja. Ele foi aconselhar uma pessoa a nosso pedido na área de depressão e problema sério de saúde emocional. E depois ele falou para mim o seguinte: olha, não, esse caso não é fácil, vocês vão ter muita dificuldade. Por quê? Ele é psiquiatra, pastor e cuida dessa área, terapeuta. Ele falou assim: sabe por quê? Porque essa doença virou um copinho de pinga dessa pessoa. Foi a expressão que ele usou, eu não esqueci. Ela é viciada na doença. Porque enquanto ela estiver doente, as pessoas estão ao lado dela, paparicando, cuidando, fazendo tal. No dia que ela sarar, as pessoas vão cuidar cada um da sua própria vida e ela tem que assumir responsabilidades. E ela não quer isso. Ela não quer isso. Por isso Jesus pergunta, Jesus faz aqui ele confere, não é? A pergunta que Jesus faz é para conferir o seu propósito. A pergunta é: o que você realmente quer? O que você quer que eu faça por você? Nessa pergunta que Jesus Cristo faz, ele está querendo confirmar os seus alvos, confirmar o seu desejo, confirmar os seus propósitos. Ele quer saber o que você quer. Bartimeu foi muito claro: eu volto a Deus, eu quero enxergar. E você? O que você quer que Jesus faça por você? Eu sei o que eu preciso que Jesus faça na minha vida, eu tenho que estar conferindo isso com Ele constantemente. Eu tenho uma natureza humana, pecadora, que precisa constantemente ser colocada aos pés da cruz. Talvez você não tenha essa dificuldade. Talvez você seja uma pessoa que não lida com nenhum tipo de conflito. Mas se Jesus perguntar para mim agora: o que você quer que eu faça? Eu sei dar a resposta. Se perguntar amanhã, eu sei. Se perguntar daqui a um mês, eu sei, porque eu sei quais são as minhas lutas. Mas Jesus quer que eu declare, que eu verbalize, que eu diga. E Ele está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? E Jesus, depois de parar e escutar o clamor, e chamar Bartimeu, depois que ele confere o que Bartimeu queria, ele restaura a visão e os sonhos de Bartimeu, porque ele cura, a tua fé te curou, pode levantar e pode
começar a vida normal. Você está achando que Jesus restaurou apenas a visão física de Bartimeu? Não. Jesus resgatou a dignidade pessoal daquele homem, a autoestima daquele homem, a capacidade de sonhar daquele homem. A fé te curou, fique em pé e vamos seguir em frente. Você não precisa ficar sentado à beira do caminho. Bartimeu, depois de curado, passou a seguir Jesus. Conclusão, eu vou fazê-la em vários slides aqui, mas vou ser bem rápido nessa conclusão. O encontro que você precisa. Nós já falamos de um oficial que estava aflito com a sua filha à beira da morte, depois a filha morreu e foi ajudado por Jesus. Falamos de um homem endemoniado que andava nu e morava entre os túmulos, mas que encontrou com Jesus e por conta deste encontro passou a ser um homem normal, a gozar de perfeito juízo. Falamos aqui de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus e depois chorou aos pés de Jesus, que enxugou com seus próprios cabelos, que não foi rejeitada pelo mestre, mesmo diante de todo aquele clima tenso na casa de Simão. Nós já falamos de Zaqueu, responsável pela coleta dos impostos, que vai ali, sobe numa árvore para ter uma visão de Jesus, e Jesus chega debaixo daquela árvore e diz: Zaqueu, desce que eu vou lá para sua casa, quero me encontrar com você. E aquele dia foi um dia de transformação de Zaqueu. Senhor, aqueles que eu roubei, eu quero pagar, devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Uma mulher que vinha 12 anos sofrendo de hemorragia, tocou em Jesus e foi curada. O que Jesus quer fazer por você hoje? Qual é o encontro que você precisa hoje? Bartimeu encontrou-se com Jesus e mudou de vida. O Senhor pode mudar a sua vida também. Primeiro, o que nós aprendemos hoje à noite é que Jesus pode resolver todos os seus problemas. Repare bem na situação daquele homem. Aí olhe para você mesmo e pergunte: será que o problema daquele homem era menor do que o seu? Sem família, sem teto, sem saúde, sem dinheiro. Mas Jesus olhou para aquele homem com muita sensibilidade e o ajudou. Às vezes, o que você precisa é tão pouco. Talvez o prêmio, a medalha do seu sossego está tão perto de você. Estamos em Olimpíadas, né? E 2 coisas me chamaram a atenção essa semana na Olimpíada, acompanhando aí algumas reportagens. Uma delas foi a derrota do Brasil no basquete. Estava ganhando no último segundo, não é? Último segundo. Era a Rússia, né? O russo lá, desequilibrado, caindo, arrisca e faz uma cesta de 3 pontos. E não dá tempo de reagir. Um jogo emocionante, o Brasil perdeu. Outra coisa que me chamou a atenção foi o salto à distância. O brasileiro foi em 7º lugar e deu uma entrevista depois, dizendo: eu já estou feliz, eu não estou triste, eu estou feliz porque eu já fiquei entre os finalistas. Já foi um avanço. Já foi um avanço. E eu vou me preparar para que nas Olimpíadas do Brasil eu possa conquistar uma medalha. A pergunta é: o que falta para você receber o seu prêmio? Pode ser um descuido. Jesus está passando e você não aproveita a oportunidade.
pode ser um cochilo, adiando o encontro genuíno com Jesus. Eu gostaria de dizer que a primeira razão para você aplicar essa história no seu coração é que Jesus pode resolver os seus problemas. Segundo, Jesus pode atender as suas orações. Clame. Clame que o Senhor vai te escutar. Não importa se as outras pessoas não te ouvem. Clame e clame do jeito certo. Senhor Jesus, tem compaixão de mim. E o que vai acontecer é que Jesus vai parar a sua agenda, vai parar a sua caminhada, vai ficar atento ao seu clamor, vai atender as suas orações. Terceira razão, só Jesus se importa de modo singular com a sua dor. Interessante, Jesus é soberano, é rei, é senhor de todas as coisas, mas ele se importou com aquele mendigo. Aqui importar com um cara como esse, um cara como esse pode representar o ministério de Jesus, mas a Bíblia diz que ele se importou, parou, tratou aquele homem como um homem especial. E hoje Jesus quer tratar você como uma pessoa especial. No meio da multidão, ele quer ter um encontro pessoal com você. Quarta razão, Jesus quer o melhor para a sua vida. O melhor. Quando ele diz assim, o que queres que eu te faça? Ele espera como resposta que você peça exatamente aquilo que mais te angustia, aquilo que mais tira o seu sono, aquilo que mais te entristece, porque ele quer o melhor para a sua vida. O melhor para a vida de Bartimeu era: Senhor, que eu volte a ver, que eu passe a ver. Mais uma razão: Jesus vai transformar a sua vida. O encontro com Jesus é um encontro transformador. Será que você quer ter esse encontro hoje? Ele é plenamente possível, sobrenatural. Basta você dizer em oração: Jesus, eu te recebo no meu coração. É uma questão de decisão. Eu vou esperar domingo que vem para ver se eu sinto uma emoção especial. Não, você tem que tomar uma decisão: que tipo de vida eu quero levar daqui para frente. Como é que eu quero andar daqui para frente? Decisão. Você quer continuar na dúvida? Quer continuar sofrendo? Quer continuar vivendo com essas incertezas e angústias no coração? A pergunta de Jesus para você esta noite tem sido esta: que queres que eu te faça? Ele tem condições de transformar a sua tristeza em alegria, a sua dúvida em convicção, a sua dor em alívio. Ele quer fazer isso esta noite. Então eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e fazer essa oração. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia